Olá, meus amores, voltamos, né? Mais uma semana, graças a Deus estamos iniciando. Hoje, dando continuidade ao nosso assunto sobre os vertebrados, nós vamos falar sobre os anfíbios. Veja que aqui na tela do meu computador, olhe, eu já estou no portal do Clique Ideia, eu entrei com o meu login, com a minha senha, né, o meu acesso, só para a gente relembrar como é que acessa o portal do Clique Ideia. Novamente, para quem ainda tem alguma dificuldade, que eu acredito que a maioria já sabe como acessa o portal do Clique Ideia, antes da gente iniciar o nosso assunto de hoje, da nossa aula de ciências, eu vou mostrar para vocês novamente como a gente acessa. Eu já enviei a atividade para vocês, né? No login de vocês, para vocês aqui através do portal Clique Ideia. Quando vocês acessam, podem clicar aqui no sininho, vai aparecer as notificações. No meu caso não aparece aqui porque o meu acesso é com o professor, mas no de vocês que é aluno, vai aparecer lá o sininho. Tia, não estou vendo o sininho, então eu faço como? Não tem problema, normal. Vem aqui na opção ferramentas, aí aparece aqui exercícios online. Eu venho, clico aqui, bem facinho, facílimo, certo? E aqui vai aparecer as listas. No meu caso aqui, são minhas listas, né? São as atividades e os exercícios que eu passei, não apenas para o terceiro ano, mas também para outras turmas. Ó, veja que aqui vocês têm essas duas listas, esses dois exercícios para fazer no Clique Ideia. Que é esse aqui dos peixes. Aconselho quem ainda não fez. Eu não defini prazo, certo? Que aqui eu posso colocar a data inicial e dar um prazo à data final, ok? Como os peixes foi o exercício que vocês fizeram na semana passada, e aqui a dessa semana sobre os anfíbios. Mas voltamos lá, né, para a nossa tela. Disciplinas, anos iniciais. Clica aqui, né? Aparece essa tela muito bonita, colorida, com jogos. Eu venho aqui em ciências. Dessa forma também vocês podem estar acessando o assunto de hoje, né? Que nós estaremos estudando. Além dos vertebrados, ó, vocês podem observar que tem vários outros temas, sentidos, vulcões. Nós temos também aqui outra parte falando sobre a classificação dos animais. Aprenda como os animais eram classificados antigamente e como os cientistas fazem essa classificação hoje em dia. Mas o que nos interessa é essa aqui, os vertebrados. Quando eu clico aqui, tem que esperar primeiro aparecer essa mãozinha, certo? Para poder clicar em cima. Aí eu já vou direto lá para o assunto de hoje, os vertebrados. Vamos aprender um pouco mais sobre esses grupos. Iniciar. Semana passada a gente estudou sobre os peixes. Vimos as características dos peixes, né? O ambiente que eles vivem, como o corpo deles está coberto por escamas, como é a respiração, como eles se reproduzem, enfim, certo? Aqui hoje, nossa aula de hoje é sobre os anfíbios. Então vamos lá. Anfíbios. Você sabe o que significa a palavra anfíbio? Anfi quer dizer de ambos os lados e bio, vida. Por isso, os vertebrados têm esse nome, porque vivem em uma fase da vida na água e outra na terra, como a gente vai ver mais na frente, né? Que os anfíbios, parte da vida dele, por isso que diz aqui ambos os lados. Por quê? Porque os anfíbios, eles passam parte da vida deles na água, respirando através de brânquias, assim como os peixes, quando eles nascem na água. E outra parte da vida deles, eles passam na terra, eles vão, o corpo deles vai se desenvolver, as brânquias vão se desenvolver e passar a se tornar pulmões, né? Então, vida de ambos os lados, ou seja, vida tanto na água como vida na terra, certo?
Olha, um fato interessante sobre os anfíbios. Aqui nós temos imagens, né, de alguns anfíbios. Na história da vida no planeta Terra, os anfíbios foram os primeiros animais vertebrados a ocupar o ambiente terrestre, né? Que as primeiras formas de vida, elas surgiram nos ambientes aquáticos, elas surgiram na água, né? Então, os primeiros animais que habitaram o planeta Terra, eles eram os anfíbios. Foram animais que evoluíram da água para a terra, né? Passaram do ambiente aquático, passaram a viver do ambiente aquático no ambiente terrestre. Fazem parte do grupo dos anfíbios quem? Os sapos, as pererecas, as salamandras e a cobra cega. As salamandras são uns bichinhos bem parecidos com lagartixas. Eles têm cauda e 4 patas, não são sapos. Só que eles possuem características comuns ao sapo. Olha, o que eles têm em comum, o que esses animais têm em comum para serem classificados no mesmo grupo? Os cientistas, eu acho que eu já falei para vocês, eles utilizam características que alguns animais têm em comum para poder classificá-los. Veja, todos os anfíbios têm esqueleto formado por ossos. Sua pele não tem qualquer tipo de proteção. Além de um muco, muitas espécies têm para se proteger de predadores as glândulas de veneno. Tia, os anfíbios o corpo deles é coberto de escamas? Não. É coberto por pelos? Não. É coberto de quê? Pele, aquela pelezinha fininha, né? Algumas rugosas, né? Com enrugadas. E é interessante aqui essa informação porque lá na Amazônia, lá na floresta, muitos índios, eles utilizam esse veneno que é produzido por essas glândulas na pele dos sapos, das rãs, das pererecas, eles colocam na ponta das flechas deles. Então, quando eles vão caçar os animais para se alimentar, eles envenenam essas flechas com esse muco. O que é muco, tia? É uma gosma, né? É uma substância gosmenta que fica sob o corpo desses animais. E aí, quando essas flechas envenenadas atingem os animais, o que acontece? Eles morrem não somente da flechada, do ferimento em si, mas também do veneno desses sapos, dessas rãs, que os índios colocam nas flechas. É interessante também que os cientistas dizem, né, alguns biólogos, que são os cientistas que estudam os animais, eles dizem que quanto mais colorida, quanto mais vibrante e bonita for a cor desses sapos, mais perigosos eles vão ser. Então, é um mecanismo de defesa que eles utilizam para se defender dos predadores, ou seja, para não serem comidos. Uma característica importante dos anfíbios é a sua reprodução e ciclo de vida. Vamos lá. Olha, como é que acontece a reprodução dos anfíbios? Aqui nós vamos ver como é a reprodução dos sapos. Vamos usar um sapo como exemplo para você entender a metamorfose que acontece na vida da maioria dos anfíbios, né? Aqui nós temos a lagoa, o ambiente que eles vivem, parte da vida, né? As fêmeas colocam os ovos na água, esses ovos não têm casca, ficam todos juntos, protegidos por uma substância gelatinosa. Dentro deles vão se desenvolvendo pequenos embriões. Veja aqui os ovinhos, né, que os sapinhos depositam na lagoa, que é dentro da água. São os ovinhos bem transparentezinhos, mais ou menos desse jeito aqui que está mostrando no desenho, certo? Depois, o que acontece? Dos ovos nascem os girinos. Eles têm cauda e respiram pelas brânquias. Então, como pequenos peixinhos. Aqui, eles acabam de sair dos ovos e tem essa cauda, né? Por que ele vai ter essa cauda? Para ajudar a se locomover embaixo da água.
né? É muito mais fácil ele se locomover embaixo da água utilizando uma cauda do que patas. E isso aí eles vão respirar através das brânquias. Depois, o que acontece? Aí vai, os girinos vão se desenvolvendo e crescendo rapidamente. Aparecem as duas patas traseiras, né? As patinhas de trás. Os pulmões estão se desenvolvendo dentro do corpo, ou seja, aqui as brânquias elas já começam a se transformar em pulmões. Veja que as patas traseiras, né, as perninhas de trás começam a aparecer e aí o rabinho ele vai começar a encurtar. Então ele já está se transformando no sapo, né, como nós conhecemos o sapo adulto. Depois, veja, olha, a cauda aqui já diminuiu bastante. Aparecem as patas dianteiras, que são as patinhas da frente também. A cauda está cada vez menor. Veja como a cauda diminuiu, as patas traseiras formadas e as dianteiras também. E por fim, né, nós temos aqui o sapo adulto. Então aqui quando ele chega nesse estágio, ele já não vai mais viver totalmente embaixo d'água. Também vai viver na terra. Agora o nosso pequeno sapo está totalmente formado. Agora ele pode se movimentar pelo ambiente terrestre, né? Que eles se locomovem saltando, né? Pulando. Além disso, pode respirar por meio dos pulmões que já estão totalmente desenvolvidos. As brânquias são o quê? São os órgãos respiratórios dos peixes, que os sapos também têm, quando eles estão vivendo embaixo d'água, certo? Mas além dos pulmões, quando o sapo já está adulto, ele também pode respirar através da pele, certo? O sapo também respira através da pele. Por isso que tem gente que tem costume de jogar sal nos sapos. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque é uma judiação, é um maltrato, né? Uma maldade que se faz com um animal desse que não está fazendo nada a ninguém. Muito pelo contrário, está só nos beneficiando. Por quê? Porque os sapos eles vão se alimentar de moscas, de insetos, de baratas. Então aqui nós temos o ciclo da vida dos sapos. A maioria dos anfíbios é carnívora, como eu falei agora, né, que o alimento preferido, né, deles se alimentam principalmente de insetos como moscas, mosquitos, mariposas e libélulas, certo? Então eu fico por aqui com o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bastante. Tia Roberta tá morrendo de saudade de vocês, certo? E aí vão lá no exercício, como eu mostrei antes, respondam uma atividade e podem dizer, tia, no grupo, né? Tia, eu já terminei, que eu já entro aqui no meu perfil e verifico lá as respostas de vocês. Um abraço e até logo!